Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de janeiro de 2026. Cometerás adultério e outros erros de impressão infames em Bíblias do passado, parte 1. Em 1631, Barker, associado a Martin Lucas, publicou outra edição da Bíblia do Rei Jaime. Em um dos 10 mandamentos, em Êxodo 20:14, faltou uma palavrinha, o que deu origem a uma exortação infeliz: cometerás adultério. 1000 exemplares do texto foram colocados à venda, e o desastre tipográfico só foi descoberto um ano depois. As consequências foram graves, como registrou o sacerdote monarquista Peter Eileen, 1599-1662. Os impressores de Sua Majestade, naquela época, cometeram um erro escandaloso em nossas Bíblias em inglês ao omitir a palavra não no 7º mandamento. Tendo Sua Majestade sido informada disso pelo Bispo de Londres, ordenou-se que os impressores fossem convocados à alta comissão, onde, após a comprovação do fato, toda a tiragem foi recolhida e os impressores foram severamente multados, como justamente mereciam. Além da multa pesada, Barker e Lucas tiveram a licença de impressão cassada pelo tribunal, o que significou o fim de suas carreiras e, provavelmente, sua ruína financeira. A situação de Barker de fato piorou e, em 1635, ele foi preso como devedor em uma prisão onde morreria uma década depois. A maioria dos exemplares desafortunados foi destruída. Mas alguns sobreviveram e hoje são itens de colecionador, conhecidos como a Bíblia Malvada, a Bíblia dos Adúlteros ou a Bíblia dos Pecadores. Embora a Bíblia Malvada seja um dos erros mais notórios da história, está longe de ser o único, confirmando aquela velha ideia de que errar é humano. Limitando-nos aos casos bíblicos, a lista é longa e variada. No livro de Queus, um manuscrito iluminado que data de aproximadamente 800 d.C., criado por monges celtas na Irlanda, Jesus traz uma mensagem mais amena do que habitual no Evangelho de Mateus, 10:34. O texto deveria dizer: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mas, em vez da palavra latina para espada, gladium, aparece gaudium, que significa alegria. Assim, ainda que não trouxesse paz, ao menos trazia alegria. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa uma passagem do Evangelho de Marcos sobre adultério. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. S. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer: ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha.
Não cederá, se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado; naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso no vias de realizar-se; naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito; no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.